Paz do Pai e do Messias, Emanuel a todos. Esse foi o nome que o nosso Salvador teve quando andou na terra. Meus irmãos, conversando com minha irmã, ela me pediu para que eu fizesse esse vídeo, tá? Então, para repartir com vocês a verdade e que vocês consigam entender, eu vou ler para vocês Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizer-lhes quem subirá por nós aos céus, que nulo trará e nulo fará ouvir para que o façamos. Nem tampouco está do além do mar para dizer-lhes quem passará por nós de além do mar para que nulo traga e nulo faça ouvir para que façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazerdes. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. Eu vou ler até aqui e vou reler aqui para vocês entenderem. Ele diz bem claro aqui, meus irmãos, que a lei, o mandamento que ele está dando é a vida e o bem, ou o mal e a morte. Ó. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Por quê, meus irmãos? Porque a lei foi dada para Moisés, para que ele passasse para nós. Essa lei ela veio do reino para nós, porque Estevão ele relata que Moisés recebeu a lei através de anjos, Atos 7, e ele ficou encarregado de passar para nós. Mas, se a gente for cumprir os estatutos do Senhor, vai de contra a lei do Pai, porque a lei do Pai é o amor. Então, é a gente que escolhe se a gente vai ter vida e fazer o bem, ou morte e o mal. Agora, meus irmãos, eu vou ler Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás no entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão e ameaça em tudo quanto surpreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Então, aquele que abandona e não cumpre os estatutos do Senhor, acontece isso. Meus irmãos, agora eu vou ler para vocês Gálatas 3:10. Pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não continuar em todas as coisas escritas no rolo da lei, a fim de as fazer. Além disso, é evidente que pela lei ninguém é declarado justo diante do Pai, porque justo viverá em razão de fé. Ora, a lei não adere à fé, mas quem os cumprir viverá por meio deles. Agora, meus irmãos, eu vou ler João, capítulo 3, a partir do versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
E aquilo que ele viu, ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho está confirmado que o Pai é verdadeiro. Porque aquele que o Pai enviou fala as palavras do Pai, pois não lhe dá o Pai o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira do Pai sobre ele permanece. Meus irmãos, agora eu vou dar passagens para vocês que estão duvidando, porque a lei do nosso Pai, para deixar bem claro, bem simples, 10 mandamentos, 613 preceitos do Senhor não são a ordenança que o Pai enviou do reino, que são 10 mandamentos. O decálogo são os 10 mandamentos. Então, está na hora de buscar entender. Quem ama não mata, rouba ou destrói, porque assassinos não entram no reino. Apocalipse 22, versículo 15, Apocalipse 21, versículo 7 em diante. Então, meus irmãos, se vocês duvidam do que eu estou falando, prestem bem atenção, porque o Messias, ele foi ao madeiro, e ele foi pela lei que Moisés deixou, que está em Deuteronômio 18, a partir do versículo 20, que aquele que vier e se colocar como um profeta e falar de outro Deus deve ser morto. Então, percebam, meus irmãos. Mate aquele que adorar outros deuses. Êxodo 22, versículo 20. Mate cada um a seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Êxodo 32, 27. Mate amigos, familiares que adorem outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio 13, versículo 6, 10. Moisés falando ao povo de Israel. Mate todos os habitantes de qualquer cidade que encontre que adore outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio 13, versículo 12 ao 16. Mate qualquer que tenha uma religião diferente da tua. Deuteronômio 17, versículo 2 ao 7. Mate os blasfemos. Levíticos 24, 16. Mate qualquer que se negue a unir a um sacerdote. Deuteronômio 17, versículo 12 ao 13. Mate o homem que se deitar com outro. Levítico capítulo 20, versículo 13. Deuteronômio 17, versículo 2. Mate seu filho se ele o desrespeitar, for desobediente e beberrão. Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21. Mate que apanhar lenha no dia de sábado. Números 15, versículo 35. Mate velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Deuteronômio 27, do 20 ao 21. Meus irmãos, a lei do Pai, amor ao Pai e ao próximo. Está na hora de vocês entenderem. Mate, mate, mate. Se eu matar, eu amo meu próximo. Está escrito que aquele que vê glória na morte receberá a morte como recompensa. Porque, meus irmãos, a partir do momento que vocês escolhem praticar os estatutos do Senhor, estão aqui, eu li para vocês, alguns, existem muitos mais, ao ponto que levaram a mulher adúltera perante o Messias e disseram para ele que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. E ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, e a ela vá, e não peques mais. Está na hora de acordar e de entender, meus irmãos. Os mandamentos, o decálogo, a lei do Pai que veio do reino, amor ao Pai e ao próximo, foi essa lei que os profetas, o Messias e os apóstolos cumpriram. A lei do Senhor, o Deus da terra,
manda matar. Eu acabei aqui de ler para vocês. Eu dei os capítulos, versículos para que vocês confirmem. Então não rejeitem. Primeiro abram o livro Bíblia e leiam para ver se o que eu estou falando é verdade para vocês. Porque ele botou uma maldição. Então todo aquele que não cumprir esses 613 preceitos será maldito e receberá a maldição do Deus da terra, do Senhor. Então está na hora de entender, meus irmãos. O nosso Pai é amor, Ele enviou o Filho dele do reino. E aqui eu li para vocês, bem claro. Maior é aquele que vem do reino. Porque Ele estava com o Pai, Ele anunciou o Pai para nós. Ele veio aqui, meus irmãos. Ele estava lá no reino, onde tudo era perfeito. Veio aqui, se fez menor, carne e sangue e professou a verdade. Ele sabia que ele iria ser morto, meus irmãos, para trazer a verdade para nós. Porque isso foi deixado por Moisés, como eu falei para vocês. Deuteronômio 18, versículo 20. João 19:7 confirma, porque foi a lei ao qual os fariseus, saduceus, mestres da lei que se assentam na cadeira de Moisés, usaram para matar o filho do nosso pai. E depois eles ainda zombavam, dizendo para ele: se tu és filho de Deus, desce daí. Está na hora de pensar, meus irmãos. Pode uma árvore boa produzir espinhos e abrolhos? Então acordem, não rejeitem a verdade, porque aqueles que amam não desejam o mal ao seu próximo. Não matam, roubam, destroem pelo mundo, porque estão em busca do reino, de uma vida em abundância, a vida eterna que foi nos dada no princípio. Foi essa vida que o Pai nos deu. A morte só veio a existir pela desobediência, porque a serpente enganou a Eva no jardim. E quem é a antiga serpente? Leiam Apocalipse 12. O dragão com a cauda arrastou um terço dos anjos. A antiga serpente, diabo, Satanás, está escrito lá bem claro. E o Messias revelou para nós, não rejeitem o Messias. Aquele que não tem o filho não tem o pai, porque o filho é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos conduz ao reino. Ele disse em João 5:45, é Moisés que vai acusar vocês. E por quê? Porque ele deixou escrito sobre o Messias. Deuteronômio 18, versículo 20. João 19:7. Não rejeitem a verdade para defender assassinos. Acordem, porque aquele que defende um assassino é cúmplice de todas as mortes, desde o sangue do justo Abel até o das duas testemunhas. Então, um forte abraço a todos vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam na palavra. Leiam os capítulos e versículos que eu dei para vocês verem se o que eu estou falando aqui é verdade. Porque eu não ganho nada mentindo para vocês, meus irmãos, porque mentirosos não entram no reino. Um forte abraço a todos vocês. Se preparem, porque está próximo, meus irmãos. Breve vai começar a tribulação. E aquele que vem semelhante ao dragão, que recebeu o poder do dragão, a besta, vai surgir. Então está na hora de acordar e de entender. A verdade, ela veio do reino, se fez menor. Morreu e ressuscitou e voltou para o reino, novo nome. Na terra ele se chamou Emanuel, mas ele voltou para o reino e recebeu um novo nome. Um forte abraço a todos vocês. Paz, meus irmãos.